E aí pessoal, meu nome é João Vitor e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu recebi algumas perguntas sobre o vídeo que eu fiz na semana passada, pedindo para que eu especificasse algumas coisas sobre diversos pontos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da metodologia de prova, que é uma das partes que eu acho mais importante e que muitas vezes a gente não presta tanta atenção. Então, vou pedir só um favor para vocês, aproveitar que o canal está começando agora, já se inscreve e deixa aquele botãozinho gostei apertado. E além disso, manda esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Mas sem mais demoras, vamos nessa. Então pessoal, metodologia de prova. Primeiro, quando foi que eu comecei a me atentar para a importância desse tema? Eu estava no meu período de dedicated, ou seja, aquele mês que é específico para você ficar voltado só para a prova. E nesse período eu estava fazendo simulados. Eu fiz um simulado e eu lembro muito bem que eu tirei 251, nota boa, e eu fiquei muito feliz nisso. Só que depois desse resultado eu fiquei empolgado, estudei mais 10 ou 14 dias, sem parar ali, daquele jeito que eu até falei no vídeo anterior para vocês, e fui fazer um novo simulado. Quando eu fiz esse novo simulado, eu consegui a exata nota, tipo, a mesma nota, 251. E por mais que eu tivesse certeza que eu tinha progredido, eu estava com certeza com o conteúdo mais fresco na cabeça, com o meu desempenho realmente melhor, eu tinha conseguido a exata mesma nota. Então eu passei com que muitos dos nossos colegas do USMLE Brasil falaram, que é um período de estagnação, que por mais que você tenha certeza que você está melhor, você simplesmente está com a nota ou estável, ou a nota até mesmo pode baixar um pouquinho. E quando eu me deparei com isso, eu fiquei num momento triste ali, porque cabeça cheia no dedicated, mas depois que eu deitei mesmo sobre o assunto, eu percebi que eu estava falhando, eu estava pecando em certas coisas que dava para melhorar. E o que eram essas coisas? Eu estava começando a devagar no meio da prova, ou seja, eu perdia minutos ali que com certeza fizeram falta durante o simulado. E além disso, entre os blocos eu ficava naquela, será que eu me dou mais tempo? Será que eu levanto agora para ir ao banheiro? Será que eu como minha barrinha agora? Porque eu fazia o simulado realmente pensando como seria no dia da prova. E os simulados costumam ser 4 blocos, né? Então seria metade do que a gente enfrenta no dia da prova. Mas no momento que eu percebi isso foi realmente muito importante, porque quando eu estava fazendo o Enem da vida, os vestibulares da vida, eu tinha uma metodologia para cada prova do Enem. Então, fazer esse paralelo da prova que a gente faz aqui para entrar na faculdade de medicina com essa prova da residência foi muito benéfico para mim para desenvolver aquele método de estudo ou de prova que eu até falei para vocês no último vídeo. E a gente vai revisar ele aqui um pouquinho e falar um pouco mais a fundo de como foi isso. Certo. Primeiro de tudo, eu dividi em um método que serve para um bloco em específico, ou seja, para as 40 questões, e o método que serve para a prova como um todo, o que eu faria com cada intervalo. O primeiro, que seria o bloco em específico, eu fiz o que eu fiz no Enem, que era basicamente o quê? É uma prova de TRI, ou seja, você não pode perder questões fáceis. E pior ainda, você não pode perder questões fáceis por causa que o tempo não deu. Então eu fiz o seguinte, eu abria o bloco, olhava a primeira questão. Se a primeira questão fosse medular, ou seja, eu tivesse visto um flashcard igual, ou já tivesse feito uma questão muito parecida, eu fazia ela. Se não, pulava para a próxima. Na segunda, eu já fiz alguma igual? Fiz, respondia. Se não tivesse feito uma igual, se eu tivesse com dúvida, se tivesse que fazer um cálculo, se eu tivesse que pensar muito, ou algum, sei lá, dificuldade de fazer o diagnóstico porque era DSM-5 e eu tinha dificuldade, tenho dificuldade, eu pulava. E eu fazia isso com cada uma das questões, de modo que, quando eu vi as 40 questões, eu tinha, sei lá, 25 minutos de prova ainda para eu ver as questões que faltavam. E faltavam muitas. Faltavam, sei lá, na primeira passada eu resolvi 15. Só que quando eu passava pela segunda vez, tinha algumas informações que antes eu estava em dúvida que voltavam na minha cabeça.
E quando eu olhava a mesma questão novamente na segunda passada, eu conseguia tirar dúvidas, pensar no cálculo, mesmo que subconscientemente, enquanto eu via as outras, e as que eu realmente não conseguia, eu pulava de novo. Ou seja, na segunda passada eu já fazia aí, sei lá, em cerca de 30 questões, e ainda faltava o quê? 15, 10 minutos para eu dar uma terceira passada. Na terceira passada eu fazia a mesma coisa. Dava uma quarta, quinta passada. Até que no final só sobravam as questões que eu não sabia mesmo, então ia chutar de qualquer forma. Tinham que fazer uns cálculos uns cálculos aleatórios que eu tinha dificuldade. Ou seja, essas questões eram consideradas médias ou difíceis, então a minha TRI não ia ser tão atingida. Então essa metodologia de passados é bom para você conseguir responder as fáceis, é, conseguir não, evitar com que fique pensando em qualquer outra coisa, porque você está sempre pulando nas questões, você está sempre colocando coisas novas para o seu cérebro pensar. Então ele não fica fosforilando na mesma coisa durante muito tempo. Isso me ajudou bastante a conseguir um melhor manejo do tempo e também me deixar mais focado durante a prova. Beleza. Essa foi a parte de o que eu fazia durante o bloco. A passada, várias passadas, respondendo sempre o que eu tinha mais afinidade, e o que fosse difícil eu pulava. Faltava 5 questões e 3 minutos e eu não tinha noção para onde ir. Eu chutava tudinho, infelizmente, mas eu chutava e assim, eram difíceis, não ia ser tão massacrante. Mas beleza, eu acho que essa primeira parte tá show. E a segunda parte, ambulância. Tem que cortar isso. Troca. Mas agora eu sei cortar. Beleza, agora vamos falar sobre a metodologia interblocos, ou seja, de um bloco para o outro. Aqui eu basicamente comecei. No step 1 vão ser 7 blocos de 40 questões. 40 questões a gente já falou. Vamos pensar agora nos 7 blocos. Nos simulados, eles davam 4 blocos de questões. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava esses 4 blocos e tentava pensar em cima deles. Eu tinha que desenvolver um método que me fizesse ficar confortável para fazer o simulado e estender isso para quando viesse a prova. E eu pensei no seguinte método. Eu ia separar os meus descansos em descansos pequenos, mais curtos, e descansos mais longos. E esses descansos mais longos iam ser justamente aqueles que eu ia levantar, comer, tomar água, ir ao banheiro e voltar para a sala de exame. Então vamos lá, o que eu pensei? Os descansos curtos eram coisas de 3 a 5 minutos, justamente entre o primeiro para o segundo bloco e do segundo para o terceiro bloco, quando eu ainda estava com muito gás, porque tinha acabado de começar a prova. Muito gás entre aspas, né, comparado ao restante do exame. Então eu fazia o seguinte, toda vez que eu terminava, ou que sobrava um tempinho, sobrava tempo, é possível sobrar tempo, às vezes sobra um tempo porque as questões são tão difíceis que você realmente não sabe para onde ir e vai ter que chutar, então você perde ali um tempinho. E eu fazia o seguinte, literalmente, eu olhava para um lado, olhava para o outro, passava a cabeça, olhava para cima, para baixo, tentava alongar, fazia de tudo para deixar o meu corpo menos tenso. Aí, além disso, eu começava a meditar. Se você tem fé, você pode rezar também. Fazer qualquer coisa que deixasse a sua mente mais tranquila. Ou seja, aquele é um momento que você dá tipo um reset. E eu fazia isso durante 3, 5 minutos para ver se eu chegava no próximo bloco tranquilo e com menos tensão possível. Certo? Isso era o descanso curto. O descanso longo eu separava em 10, 15 minutos, que era o quê? Eu ia alongar do mesmo jeito, só que eu ia alongar em pé, fora da sala de exame. Como é que eu fazia isso em casa? Eu levantava da cadeira e ia alongar, sei lá, 3 passos de onde eu estava, dentro do meu quarto mesmo. Então eu levantava, alongava um pouquinho, comia minha barrinha, tomava minha água e ia ao banheiro. Na prova, eu fiz isso depois do terceiro bloco, que é justamente como eu estava fazendo no meu simulado. Depois do terceiro bloco, eu fazia isso e voltava para fazer o quarto, ou seja, o último bloco. Na prova, eu fiz isso depois do terceiro bloco.
Aí tinha essa pausa grande. O quarto e o quinto bloco, entre os dois, eu fiz uma pausa pequena. E depois do quinto bloco, eu fiz outra pausa grande. Fui lá ao banheiro, tomei água, comi minha barrinha, voltei. E os últimos dois blocos eu ia fazer uma pausa curta entre eles. Só que sobrou tempo. Sobrou tipo mais de 10 minutos, eu acho que uns 14 minutos. E assim, eu tinha aquele tempo de sobra, então eu vou usar esse tempo. Então na prova, como sobrou esse tempo, eu usei ele entre os dois últimos blocos. Mas eu estava treinado para não usar ele todo. Então aquilo ali foi um bônus, foi algo bom para mim. Mas se não tivesse esse tempo, o que é que eu ia fazer? 3, 5 minutos, como a gente já tinha combinado. E vantagens disso. Você não precisa se preocupar quando você vai tirar o seu descanso na prova. Você se condiciona a tirar aquele tempo que você já está fazendo no simulado. E isso confere uma vantagem tanto emocional, você não tem que ficar se preocupando, ou seja, não precisa adicionar preocupações além dessa prova, porque vai ser uma situação tensa, demorada, e você vai passar o dia todo só fazendo isso. Então, deixe o mais medular possível. Outra vantagem, você pode ter surpresas positivas. É uma das poucas ocasiões que você vai ter surpresas positivas, porque você estava dando tempos em que somando todos eles não dá 1 hora. E 1 hora que você tem para terminar a prova. Então ir para o seu último bloco com um tempinho a mais é muito bom, pessoal. Faz toda a diferença, principalmente para quem já tem 6 blocos nas costas. Certo. E além disso, você vai juntando as duas metodologias, chegar para a prova já sabendo o que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Vou fazer só um disclaimer aqui, essa foi a minha metodologia. Deu certo para mim e para algumas pessoas que eu já cheguei a conversar pelo Instagram. Elas se deram bem com esse método, mas assim, esse é um dos métodos. É muito importante que você ache o seu método. Qual método fica melhor para você? É ver cada questão, uma questão por um item, como é que eu posso falar? Uma questão de cada vez, contando no relógio 1 minuto para cada uma, para depois voltar e todas com uma segunda passada, ou é fazer esse meu próprio método, ou é gastar exatamente 1 minuto e meio para cada uma. Eu realmente sugiro a vocês que achem qual seja o seu melhor método e aproveitem para fazer isso durante os simulados. Para chegar na hora da prova, você só reproduz aquilo. Você vai ficar muito mais tranquilo. E é justamente isso que a gente busca, né? Trazer todo esse mindset, essa experiência de quem já fez a prova para você que está se preparando ou já está no seu dedicated ou qualquer momento da preparação dos steps. E essa metodologia de prova não funciona apenas para o step 1. Funciona para tudo. Eu usei ela no Enem, usei de novo no step 1 e pode ser utilizada em provas longas. Pessoal, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários alguma dúvida, ou deixar nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição também, dúvidas, ou alguma coisa que queiram que eu esclareça melhor do meu relato, ou se não ficou alguma coisa muito clara nesse vídeo também, por favor deixe aí o seu feedback, e se não curtiu o vídeo até agora, dá aquela força, e também se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar dele. Então a gente se vê na próxima. Valeu!